noite, meus irmãos, a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero começar, antes de agradecer o convite, eu quero dizer, pastor, que o pastor leu ali o meu currículo, mas, irmãos, eu quero que vocês saibam que o desejo do meu coração, e há muito tempo, é um só. Eu queria ser missionária em tempo integral. Eu fiz teologia, mas eu não fui ordenada pastora, eu não quis ser ordenada pastora, porque eu fiz teologia com foco em missões e missões transculturais, sabe? Eu tenho desejo de um dia, se Deus me der a graça, de ser missionária em tempo integral, onde Ele me levar. Mas, irmãos, eu quero primeiro agradecer ao convite do pastor Joaquim para estar aqui. É um privilégio, é uma honra. E, como eu disse, irmãos, quando eu recebo assim um convite, é uma honra, é verdade, é um privilégio. Junto com isso, irmão, junto com esse sentimento de ser honrada, vem um pouco de medo, sabe? Porque, irmãos, eu não sou pregadora. Eu fiz teologia, fiz todas as matérias lá, hermenêutica, homilética, treinei, passei na prova, sabe? Mas, queridos, eu sou professora. E quando eu recebi o convite, aí eu vi o convite e tinha assim, ó, preletores. Eu fiquei tão feliz porque a preleção está mais para uma aula do que para pregação. Então, eu fiquei muito feliz, tá? Mas eu gosto muito de estudar e de ensinar a Bíblia, sabe? E sei que Deus tem me usado nisso e eu louvo a Deus por isso. E, de fato, pastor, o maior título é de ser serva, de um dia Deus ter me alcançado, né? E eu ter me decidido a ser serva dele. Queridos, eu quero parabenizar a igreja pelos 17 anos. Eu já imaginava que os 17 anos seria de igreja, né? Depois da formação de igreja, depois da independência como igreja, e a esposa do pastor confirmou que, na verdade, vocês foram ainda alguns anos congregação, então, na verdade, estão aqui há mais de 17 anos, com certeza, né? Mas parabéns, sabe? Parabéns por esse tempo, e o meu desejo é que Deus continue usando, que vocês sejam luz aqui nesse local, aqui em Águas Lindas, e que sejam bênção para esse lugar e para as pessoas que passarem aqui. Fiquei muito feliz de ver que aqui funciona uma escola. Queridos, isso é de uma importância tão grande. Hoje as nossas escolas têm pensamentos humanistas e às vezes os nossos filhos saem das escolas completamente ateus, porque as escolas hoje é o que elas ensinam, né? Então, quando a gente vê uma escola assim, uma igreja, uma escola confessional, é um motivo de grande alegria, que Deus, pastor, continue lhe dando sabedoria, né, lhe dando disposição para continuar fazendo esse trabalho aqui. Queridos, o tema escolhido pela igreja para comemorar o aniversário não temas, é tempo de agir resgatando vidas. E o texto que escolheram, né, como tema dessa comemoração é Lucas 19:10, que diz assim, olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Numa outra versão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Esse tema, esse versículo, sozinho, irmãos, ele já nos traz uma mensagem completa. Mas nós entendemos aqui, né, que o Filho do Homem é Jesus, é o próprio Jesus que está falando isso aqui, e que ele veio buscar e salvar os perdidos. É a missão de Jesus, é por esse motivo que Cristo morre na cruz por nós. Mas esse versículo, apesar de já trazer uma mensagem completa, ele está depois de um acontecimento, né? Tem uma história que antecede esse versículo. E eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 19, e nós vamos ler do 1 até o 10, tá? A partir do 1, o começo da história, até o versículo, que é o tema, né, da comemoração desse aniversário. Então, vamos ler Lucas 19. Eu estou usando aqui, irmãos, a nova versão transformadora. Eu aprendi, um colega que conhece de hebraico e de grego, me indicou essa Bíblia,
eu tenho feito um trabalho ali no Sol Nascente, eu tenho feito um trabalho de estudo de Bíblia lá, e ela tem uma linguagem bem acessível, e ele diz que dessas Bíblias que tem linguagem mais acessível, essa é a que melhor tem tradução, que melhor tem fidelidade com os originais. Nova versão transformadora. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na minha versão. Jesus e Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Deus bendito, Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós queremos, Pai, humildemente te pedir que o Senhor venha nos ensinar nesta noite. Senhor, fala aos nossos corações, revela-te a nós através da Tua palavra, ó Pai. Nós sabemos que por nós mesmos, ó Pai, nós não podemos entender, mas nós te pedimos que o Espírito Santo, que é o intérprete da palavra, fale, Senhor, aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa história é uma história muito conhecida. Quem cresceu na igreja certamente ouviu lá na salinha de crianças, né? Ouvimos essa história lá. Se nós tivéssemos que resumir a história que lemos em poucas palavras, nós poderíamos resumir o que nós lemos aqui, essa história, se perguntasse o que aconteceu aqui, você poderia simplesmente resumir: aqui Jesus está salvando um homem, né? Se nós quiséssemos um pouco mais de detalhe, nós diríamos: olha, aqui nesse texto, Jesus está salvando um homem muito rico, um cobrador de impostos, não só um cobrador, mas chefe dos cobradores de impostos, e por isso ele era odiado, e que se interessou em ver Jesus. Aqui, irmãos, abrindo um parêntese, os cobradores de impostos aqui na época do Império Romano, olha o que o Império Romano fazia. O Império Romano fazia um recenseamento, um censo, verificava quantas pessoas existiam naquele lugar, determinava qual era o valor do imposto a ser arrecadado naquela área em que eles haviam conquistado e estava sob o domínio deles, chamava um homem rico do meio do povo, Zaqueu era um judeu, chamava um homem rico, e aí esse homem adiantava a quantidade de imposto que aquela cidade, aquela localidade deveria pagar, e ele ficava no direito de cobrar o imposto agora do seu povo. Então ele era do povo e estava cobrando imposto para o Império Romano. E aí, gente, acontecia uma coisa ruim. Quando ele ia cobrar, ele cobrava 1, 2, 3, aí nós vemos aqui que Zaqueu vai devolver até 4 vezes mais, né? Então, os cobradores de impostos, eles já eram odiados por cobrar imposto para aquela nação que estava oprimindo o povo, né? Que estava dominando sobre eles, e ainda furtava, ainda cobrava um valor além daquilo que era devido. Então, por isso, os cobradores de impostos eram odiados, né? E Zaqueu não bastava ser cobrador de imposto, era chefe dos cobradores, né? Então, certamente ganhava comissão sobre todos os outros. Então, esse homem, ele se interessou em ver Jesus. Então, aqui, nós estamos
vendo Jesus, enquanto viveu aqui entre nós, né, como homem, levando a mensagem de salvação e alcançando os perdidos. Mas nós sabemos que Jesus passou um tempo limitado aqui na terra entre nós. Aqui nesse momento, Jesus está passando pela cidade de Jericó e ele já está andando para Jerusalém para a última Páscoa da sua vida. Ele vai ser morto nessa Páscoa, né? O ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, e nesse período Jesus foi a 3 Páscoas. Na terceira Páscoa, ele vai morrer. Ele vai ser preso na quinta-feira e vai ressuscitar no domingo. Então, Jesus vai ser morto, vai ser crucificado, morto, mas vai ressuscitar. Depois que Jesus ressuscita, ele dá aos seus discípulos, não só aos apóstolos, mas aos discípulos que o seguiam, e a gente chama de apóstolos 12 que o seguiam, né? Depois a gente vai ver que Judas não é contado e Paulo vai ser contado entre os apóstolos. Jesus nos dá uma ordem ali para aquele povo, né? Dá uma ordem para nós que somos cristãos hoje. Essa ordem está lá em Mateus 28, de 18 a 20. É um texto bem conhecido, os outros evangelhos também vão trazer, mas não da forma como Mateus traz. É chamado de a grande comissão. Ali, nós cristãos recebemos uma comissão, nós recebemos uma missão. Mateus 28, eu vou ler aqui os 3 versículos. Olha, então, vou começar no 18. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, aqui, Jesus dá essa missão, essa comissão, né, para nós diretamente. Mas, na verdade, essa missão, essa nossa responsabilidade, ela não começa aqui, tá? Ela começa lá no Antigo Testamento. E eu quero pegar aqui um gancho que Jesus faz no versículo 9 e quero, irmãos, voltar um pouco para nós entendermos essa nossa missão. Por que que nós temos essa missão? Então, voltando lá para Lucas 19, o tema do aniversário da igreja está no versículo 10. O 9 vai dizer assim, olha: depois que Zaqueu diz para Jesus: Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se eu, porventura, tiver furtado, tiver dado prejuízo a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Quando ele diz isso, Jesus afirma: olha, hoje chegou a salvação a esta casa. E aí, irmãos, prestem atenção nisso aqui. Pois este homem também é filho de Abraão. Agora, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Como é que Zaqueu poderia ser filho de Abraão se Abraão havia morrido há cerca de 2.000 anos atrás? 1.800 e alguns anos aqui antes de Jesus. E o que é a nossa responsabilidade de pregar o evangelho, de pregar a salvação, também tem a ver com Abraão, que agora, né, já está há mais 2.000 anos além do tempo de Zaqueu. Então, há cerca de 4.000 anos, Abraão viveu antes de nós. Cerca de 2.000 anos ali antes de Zaqueu, 4.000 anos antes de nós. Então, por quê? O que Abraão tem a ver com essa nossa responsabilidade? E aí a gente precisa voltar lá para Gênesis. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 12. E na verdade, irmãos, a gente vai ver que essa missão, essa história começou no Éden. Mas nós vamos voltar só aqui em Abraão, porque é quando começa a formação do Estado de Israel, da nação de Israel, né? Então nós vamos voltar lá. Aqui em Gênesis 12, nos 3 primeiros versículos, nós temos o que nós chamamos de o chamado de Abraão. Vamos ler esses três versículos. O Senhor tinha dito a Abraão: deixe sua terra natal,
seus parentes e a família de seu pai, e vá até a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então aqui, nós temos então a promessa que Deus faz a Abraão. Não é uma promessa simples, nós vamos ver um pouquinho dela aqui. Na verdade é uma promessa que contém 3 promessas, né? Nós vamos ver um pouquinho delas aqui. Irmãos, um dos autores que eu estudei sobre esse assunto e que eu aprendi, o que vou ensinar hoje, se chama John Stott. E o John Stott ele fala uma coisa interessante. Olha o que ele fala sobre aqui o chamado de Abraão. Ele diz assim, olha, para entender a Bíblia e a missão cristã, é indispensável entender essa promessa. Talvez esses sejam os versículos que melhor resumem a Bíblia. Todo o propósito de Deus encontra-se condensado aqui. Então, preste atenção, que nós vamos entender a nossa missão, começando aqui no chamado de Abraão. E, na verdade, irmãos, no chamado de Abrão, né? Eu vou falar Abraão. Mas, embora eu vá falar Abraão o tempo todo, Deus troca o nome de Abraão, e vou explicar ali na frente por que isso. E essa troca é uma troca muito importante. Então, quando Deus chama Abraão, era Abrão, e depois Deus muda o nome dele, né? Como eu disse, a promessa que Deus faz aqui a Abraão não é uma promessa simples, é uma promessa complexa que tem três promessas. E a primeira promessa é de uma terra, tá? Queridos, Abraão vivia num local chamado Ur, na Caldeia. A cidade de Ur era uma cidade muito importante, foi uma cidade dos sumérios, era altamente desenvolvida. Era desenvolvida do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da engenharia, da arquitetura. Os princípios básicos de arquitetura e de engenharia que são usados hoje, eles já conheciam. Na época de Abraão, eles já conheciam. Eles eram avançados na ourivesaria, né, e também em outras áreas. Abraão certamente era um homem bilíngue, era um homem rico, né, nós vamos ver isso. E Deus disse para ele assim, olha, que Deus disse a Abraão que ele devia deixar a terra dele. Mas Deus disse, em troca, eu vou te dar uma outra terra, né, que está aqui no versículo 1. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. E Abraão não sabia qual era a terra não, né? Deus ainda ia mostrar. Depois, irmãos, que Abraão vai, na verdade aqui o chamado de Abraão em 2 etapas. Ele sai de Ur, anda cerca de 1000 quilômetros, para em Harã, e depois que o pai dele morre, é que ele vai descer para a terra de Canaã. Desce como estrangeiro para a terra de Canaã e leva Ló, seu sobrinho, com ele. Depois que Ló morre, Deus tem uma coisa interessante, ele tem um recurso visual. Ele chama Abraão, isso está no capítulo 14, no versículo 15, mas Deus chama Abraão, depois que Ló se separa dele, e aí Deus vai dizer, olha, depois que Ló partiu, no 13, irmãos, no 13, 14 e 15. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, Abraão, vem cá, olhe até onde sua vista alcança. Abraão estava no local alto, porque na terra de Canaã onde ele ficou, porque o povo habitava na região plana. Abraão não ficava entre o povo, ele ficou no local mais alto. E aí Deus diz, olhe até onde sua vista alcança, em todas as direções. Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes. Ele estava na terra de Canaã já, né? A segunda parte da promessa que Deus faz a Abraão é que Abraão seria uma grande nação. Abraão teria uma grande posteridade, né? E aí o mesmo recurso Deus faz. Agora, aqui no 15,
No 15, no versículo 5, Deus de novo, agora chama Abraão, fala assim, Abraão, à noite, sai para fora da sua tenda, né? Abraão vivia em tendas. Em seguida, levou Abraão para fora e lhe disse, olhe para os céus e conte as estrelas se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá, né? Olhe para as estrelas. Deus sabia que não podia contar, né? Conte, eram incontáveis, Abraão sabia disso. Então, e aqui, irmãos, está o motivo da troca de nome de Abraão. Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de uma multidão. Então vamos lá, a promessa nós já vimos que Deus promete uma terra para ele, a terra de Canaã, para ele e para a descendência, agora uma posteridade incontável. E aqui, irmãos, deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre aqui a questão, quando Deus diz para Abraão que a posteridade dele seria incontável, o versículo 6 conta para a gente a reação de Abraão. Olha o que ele diz aqui, olha, Abraão creu no Senhor. Abraão já tinha cerca de 80 anos, não tinha filhos, a sua mulher também já era velha, ela era mais nova do que ele, 10 anos, eles não tinham filhos. Deus diz para Abraão que ele vai ter uma descendência incontável, e Abraão creu nisso. E aí, olha o que o texto diz, e assim, porque Abraão creu, foi considerado justo, não é? Aqui, então, Abraão é justificado pela fé, por confiar na promessa que Deus tinha feito a ele, né? E que iria acontecer. Terceira parte da promessa é a promessa de uma bênção. Olha aqui no capítulo 12, no final do 3, Deus diz assim, olha, por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Deus promete uma bênção que transbordaria para todas as nações e para todas as famílias da terra. Então, olha, uma terra, uma posteridade incontável e uma bênção que transbordaria para todas as famílias da terra. E aí, nós vamos ver como é que essas promessas, né, essa promessa, composta na verdade por 3 promessas, como é que essas promessas se cumpriram? E a primeira observação que nós temos que fazer aqui é que essas promessas, elas não se cumpriram de uma única vez. As profecias do Antigo Testamento, apesar que haja muita divergência sobre isso, mas uma coisa que os estudiosos são unânimes é que as profecias, elas têm cumprimento tríplice. Tem um cumprimento no passado, um cumprimento no presente, um cumprimento intermediário e terá, né, o cumprimento total no futuro. E essas promessas que Deus faz a Abraão também vão se cumprir assim. Teve um cumprimento primeiro naquele momento histórico, na vida daquela nação, né, na vida da nação que vai ser criada agora, e nós vamos ver que vai ter cumprimentos desdobrados depois. Quando a gente acompanha a história de Abraão, né, Deus está chamando Abraão e diz que vai fazer dele uma nação. Nós vamos ver que é formada uma nação, a nação de Israel é formada, né, com os descendentes de Abraão. As 12 tribos que vão formar a nação de Israel são os filhos de Jacó, que são netos de Abraão, são Jacó, filho de Isaac, Isaac, filho de Abraão, né? E Deus dá a esse povo, Deus dá a terra de Canaã. Eles vão habitar, quando eles saem do Egito, né? Passam um tempo no deserto, passam 40 anos no deserto, e depois vão habitar a terra de Canaã. Então, com relação à terra, já há um cumprimento para os descendentes de Abraão naquele tempo. Com relação à posteridade também, nós vamos ver que ainda no Antigo Testamento, essa nação se torna numerosa. O próprio Salomão, naquele episódio em que Deus dá a ele, diz para ele, olha, você pode me pedir o que quiser, que eu vou te dar. Ele olha, ele diz assim, olha, a oração dele, Senhor, aqui estou, no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que não se pode contar. Então, ali no Antigo Testamento, e nós vamos ter outros textos depois, Jeremias também fala isso, a posteridade de Abraão já era bem numerosa.
Irmãos, e quanto à bênção? Nós vimos então quanto à terra, quanto à posteridade. E quanto à bênção? Aquela bênção que transbordaria sobre todas as famílias da terra. Essa bênção, ela vai ter cumprimento intermediário em Cristo. Por quê? Porque enquanto Israel está aqui no Antigo Testamento, embora a nação de Israel fosse uma nação inclusiva, e eu falo inclusiva do ponto de vista que todas as pessoas que eram de outras nações, mas que aceitavam obedecer o Deus de Israel, eles entravam para a história do povo de Israel. Um exemplo disso, lembra de Ruth? Lembra de onde Ruth era? Ruth era moabita. Ruth resolve seguir a sua sogra Noemi, que era judia, né? Era do povo de Israel, e Ruth diz assim, olha, o seu Deus vai ser o meu Deus, Noemi. E aí o que acontece? Ruth vai entrar para a genealogia de Jesus, né? Ruth vai se casar com Boaz, vai ser mãe de Obed, Obed vai ser mãe de Jessé, Jessé vai ser pai, gente, estou falando mãe é pai, né? Ruth vai se casar com Boaz, vai ser a mãe de Obed, Obed vai ser o pai de Jessé, e Jessé vai ser o pai de Davi, não é? Então entra para a família de Jesus, porque nós sabemos que Jesus vai nascer da família de Davi. Se você pegar Mateus 1 e olhar a genealogia de Jesus, vai ver que vai chegar em Davi, vai passar, né? Nós vamos ver que vai chegar aqui em Abraão e até Adão. E também Jesus é chamado de filho, Jesus é filho de quem, gente? Filho de Davi, né? Jesus é filho de Davi, porque ele nasceu era da família de Davi. Agora, olha só, então eu falei que aqui no Antigo Testamento, essa bênção era inclusiva. Citei o exemplo de Ruth, nós temos também o exemplo de Raabe, aquela prostituta que era cananeia, morava em Jericó, né? E vai ser salva pelos espias porque creu no Deus de Israel. Também vai entrar para a genealogia, para a família de Jesus. Agora, essa bênção, ela era pontual no Antigo Testamento. Quando isso acontecia com uma nação de fora, nós também vamos ver, sabe quem? Jonas, quando ele vai pregar na cidade de Nínive, o povo se arrepende, né? Também ali é um exemplo de uma nação fora de Israel que é aceita por Deus. Só que no Antigo Testamento, esses eventos eram pontuais. Essa bênção, essa inclusão de todas as nações e de todas as famílias, nessa bênção que Deus prometeu que faria através de Abraão, ela só vai acontecer no Novo Testamento em Cristo, né? Ela tem um cumprimento intermediário, um cumprimento evangélico em Cristo. Por quê? Porque em Cristo, todas as famílias, todas as nações, elas são incluídas na bênção da salvação. Vamos ver um pouco disso lá no Novo Testamento, para a gente entender? Abra sua Bíblia em Mateus, né? Nós falamos que isso aconteceu em Cristo. Aqui nos Evangelhos é que nós vamos ler sobre a história, né? O nascimento de Cristo. Veja bem, Mateus é o evangelista judeu e está escrevendo para os judeus. O que Mateus está escrevendo aqui era conhecido daquelas pessoas que leriam o seu evangelho. Quando Mateus, aqui em Mateus 1:1, você já abriu? Eu quero que você confira, para você dar uma olhada, para você entender isso aí. Olha só, quando Mateus começa aqui com a genealogia de Cristo, ele quase que começa com a palavra Abraão. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo. Ele vai colocar aqui os parentes de Jesus, ele vai ser desde Abraão. Quem são os parentes de Jesus? Descendente de Davi e de Abraão. E aí, depois no segundo, ele vai começar de novo. Abraão gerou Isaac. Então, Mateus começa mostrando que Jesus vem de Abraão, porque Mateus, ele relaciona Abraão aqui com o começo da história de Jesus, porque Mateus sabia que o que estava acontecendo aqui em Jesus era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão há cerca de 2000 anos atrás. Então, Mateus está registrando o cumprimento dessa promessa. E aí, uma coisa interessante, Mateus vai reconhecer também que agora,
não só a descendência física, não só os descendentes de sangue de Abraão, é que vai qualificar uma pessoa, vai qualificar o ser humano, né, para herdar as promessas que Deus fez a Abraão. Aquela promessa que nós vamos ver em Cristo e vamos entender um pouco agora. Mas o que agora qualifica uma pessoa para herdar a promessa, aquela promessa feita para Abraão, é o arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Veja que João Batista vai ensinar isso aqui para a gente. Aqui nós vemos no 1 a genealogia, depois a gente tem um pouco sobre a história de Jesus. No 3, nós temos João Batista pregando. A pregação de João Batista era uma pregação de arrependimento. Veja bem aqui no capítulo 3, Mateus 3, vire a página aí da sua Bíblia, e ele diz assim, olha, no 3:1, naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí vamos para o 6. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. João estava pregando uma mensagem de arrependimento. Quando as pessoas se arrependiam, ele as batizava no Rio Jordão. Quando João está lá fazendo isso, olha, no 7. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, e aqui nós precisamos entender, saduceus e fariseus são dois partidos religiosos de judeus que existiam na época de Jesus. Então aqui é como se dissesse, olha, mas quando João viu que muitos judeus, né, vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Qual é a repreensão que ele faz aos judeus? Raça de víboras, exclamou. Quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Os judeus estavam vindo para João, mas os judeus não vinham em arrependimento. E aí João sabia disso. João disse, vocês estão achando que vocês vão fugir da ira que vem, da ira vindoura? E aí, olha o que João vai dizer em seguida. Antes que os judeus dissessem assim, João, nós não precisamos disso aí, porque nós somos filhos de Abraão. Porque nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa de Abraão. Antes que eles dissessem isso, antes que eles viessem com essa desculpa, olha o que João Batista diz. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, João Batista está dizendo, pois eu lhes digo que até dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Queridos, Deus não vai fazer surgir filhos a Abraão de pedras, mas Ele vai fazer de gentios, e muitos gentios, né? Então, os judeus estavam garantindo a promessa, ser herdeiros da promessa, porque pelo fato de serem descendentes carnais, serem da família de Abraão. E João está dizendo, não se fiem nisso, não se garantam nisso. Irmãos, e qual era o problema? Porque João Batista estava dizendo isso para eles. Aqueles judeus, os fariseus e saduceus, né, daquele partido, eles ficaram indignados. Por quê que eles ficaram indignados com João Batista? Porque eles haviam esquecido, eu penso que haviam esquecidos ou não se importavam com o fato de que a aliança que Deus tinha feito com Abraão, eles vinham de Abraão, era havia uma promessa de uma bênção que transbordariam para todas as nações. Quando Deus começa uma nação através de Abraão, Deus não começou a nação de Israel para salvar só Israel. Deus começou a nação de Israel porque as nações que existiam naquela época eram altamente idólatras. Deus começa uma nação porque dessa nação vai nascer Jesus Cristo. Deus tira Abraão do meio de um povo idólatra. Josué conta para a gente que lá onde eles estavam, os pais, eles eram idólatras. Os nossos pais adoravam deuses além do Eufrates, que era onde estava a cidade de Abraão, né? Queridos, agora próximo da gente, a arqueologia tem descoberto muita coisa. Nessa região próxima da área de Abraão, eles estão escavando, eles já catalogaram 590 divindades que eles adoravam naquela região.
Então, irmãos, Deus precisava tirar Abraão dali, do meio daquele povo, porque ele quer começar uma nação, e ele vai dizer isso para Abraão, uma nação em que só eu serei o Deus, uma nação em que Cristo nasceria dessa nação. É isso que Deus está fazendo. Então, a nação de Israel, desde o início, tem um propósito, que é alcançar as outras nações, é ser luz para as outras nações. Quando vocês estiverem lendo agora o Antigo Testamento, prestem atenção nisso. Quer ver? Vamos ver aqui um texto só. Tem vários. Na oração de Salomão, quando ele está inaugurando o templo, ele faz isso, ele já faz uma menção de que aquele templo seria para todas as pessoas, não só para a nação. Aqui em Isaías, em vários lugares ele faz isso. Mas olha aqui, Isaías 49, no versículo 6, ele diz: você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios e você levará a minha salvação aos confins da terra. João Batista sabia disso. Mateus estava escrevendo e sabia que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Mas aqueles judeus, fariseus e saduceus, eles tinham se esquecido que eles seriam usados para alcançar as outras nações e achavam que a salvação era só para eles, e porque eles eram descendentes carnais de Abraão. Olha só, se a gente ainda ficou em dúvida sobre isso, vamos ver Gálatas, vamos ver Paulo explicando isso. Vamos andar mais um pouquinho aí, Gálatas, no capítulo 3. Nós vamos ver que o que aquele povo tinha esquecido, e que João Batista, Mateus está tentando mostrar, é que agora os verdadeiros descendentes de Abraão são os crentes em Cristo Jesus. Judeus ou gentios, não importa. Olha aqui, Paulo vai dizer, Gálatas 3, vamos no versículo 6, irmãos, vamos ler só o interessante, depois leia o capítulo todo em casa, mas vamos ler aqui o 6. Da mesma forma, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Logo, ouçam bem, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. As Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo, quando disse: todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. Portanto, todos os que creem participam da mesma bênção que Abraão recebeu por crer. Veja bem, irmãos, aqui, olha, se ainda tem alguma dúvida, olha o versículo 16. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que bênção é essa? A bênção da salvação. A bênção da salvação em Cristo Jesus era a bênção que Deus tinha prometido para Abraão. Olha só o 16, versículo 16. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e a seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente. E aí ele diz para a gente quem é esse descendente que Deus estava se referindo para Abraão. Quem é? Isto é, Cristo. Então, irmãos, nós não temos dúvida, aqueles judeus esqueceram disso, mas não há dúvidas, né, de que aquela promessa que Deus faz para Abraão, ela tem um cumprimento aqui em Cristo, quando todas as nações agora recebem a salvação através de Cristo. Então, o verdadeiro descendente de Abraão é aquele que vem a Cristo, né, em fé e arrependimento. Isso tem um cumprimento em Cristo, um cumprimento intermediário. Queridos, mas isso vai ter um cumprimento final na segunda vinda de Cristo, né? No final dos tempos. Vamos para Apocalipse. Apocalipse, nós vamos ler tanto no capítulo 5, quanto no capítulo 7. Capítulo 5. Gente, depois leiam esse capítulo 5 em casa, é muito interessante, né? João vê o livro, né? Vê um livro escrito
E aí ele começa a chorar porque não tinha ninguém digno de abrir o livro, né? Mas aí depois ele vê como se tivesse morto, mas estava vivo, e ele sim pode, né, abrir o livro. Ele está fazendo uma referência a Jesus. Aí ele continua, né, um dos anciãos diz isso para ele. Aí olha no versículo 9: e entoava um cântico novo com estas palavras: tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo. Está falando de Jesus. Pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o versículo, no capítulo 7, também versículo 9. Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada. De onde? Só dos judeus? Não, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Então, olha só, aqui, irmãos, está a verdadeira descendência de Abraão, né? Demais para ser contada, e transbordou para todas as nações. E aí, então, nós estamos vendo que no final dos tempos, as promessas que Deus faz a Abraão vai ter um cumprimento definitivo. Aqui está a posteridade incontável de Abraão, agora aqueles que creram em Cristo, né? A terra, nós sabemos que nós vamos receber a nova Canaã, né? Então aqui terá o cumprimento definitivo dessas promessas feitas a Abraão. Então nós somos a semente, né? Que cremos e de Abraão pela fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Irmãos, agora olha só. Nós vimos então, nós entendemos que Deus ali ele já está colocando em prática. Eu já falei que ele começa em Gênesis 3,15, mas hoje nós só vamos aqui até Abraão. Outro dia a gente volta lá no Éden. Mas aí as nações então, elas serão abençoadas e reunidas por causa da fé em Cristo Jesus. Mas irmãos, e aqui agora, você já deve ter perguntado várias vezes, o que isso tem a ver comigo, né? O que isso tem a ver com a minha responsabilidade? Agora é que entra a nossa responsabilidade. As famílias serão alcançadas por Cristo Jesus. É essa a promessa de Abraão. Mas, irmãos, isso não acontece automaticamente, né? Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra e ele pretende fazer isso por meio da descendência de Abraão, ou seja, através de todos aqueles que já foram alcançados com essa bênção. Quem é a semente de Abraão? Nós somos a semente de Abraão pela fé, e as famílias da terra só serão abençoadas se nós formos a elas com o evangelho. Irmãos, esse é o propósito explícito de Deus para a nossa vida, tá? Quando Deus chama Abraão, ali na promessa que Deus faz a Abraão, vamos voltar lá, em Gênesis 12, essa promessa tem duas linhas. Deus diz assim para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar. E aí na segunda linha tem assim: você será uma bênção para todos. Irmão, queridos, tem duas linhas. Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção para todos. Abraão entendeu isso, e é o que nós precisamos entender. Nós fomos incluídos na história de Abraão. A história contada aqui, se Deus determinasse que se continuasse contando a história, nós estaríamos aqui, nós fomos incluídos nessa bênção de Abraão em Cristo, né? Aqui na vinda de Cristo. Mas eu estava dizendo para vocês então que Abraão ouviu de Deus que seria abençoado e que ele seria uma bênção. Duas linhas. E o resultado dessas duas linhas só vai estar correto se nós entendermos as duas, se nós ouvirmos e entendermos as duas. E Abraão entendeu. Abraão recebeu as bênçãos de Deus e viveu, gastou a sua vida para ser uma bênção, né? E aí, nós vamos pensar um pouquinho na vida de Abraão. Eu até pensei, irmãos, em trazer alguns exemplos de missionários, né? Que assim, que deram a vida, que são exemplos para a gente. Hoje, quando eu cheguei aqui, que eu conheci aqui o projeto desse local através do pastor Joaquim, eu me lembrei de Abraão, falei para ele, pastor, como Deus pode fazer através de uma pessoa que se dispõe nas mãos dele. Agora, olha só. Vamos verificar aqui. Eu falei para vocês que Abraão entendeu isso e gastou a vida dele para isso. Olha só,
Deus tinha prometido uma terra para Abraão. Eu falei para vocês que Abraão era rico, morava numa sociedade altamente desenvolvida. Obedecendo a Deus, ele sai de lá e vai passar o resto da vida dele morando em tendas, de um lado para o outro, numa terra que não era dele. A terra que Deus promete dar a Abraão e aos seus descendentes e que seria dele para sempre, quando Abraão morre, irmãos, vocês sabem o que é que Abraão tinha daquela terra? Daquela terra que Deus mostra para ele? Nada. Deus não tinha dado nenhum palmo para ele. Sabe o que Abraão tinha? Um jazigo que ele tinha comprado, comprou caro, né, lá dos filhos de Amor, comprou caro para enterrar Sara, sua mulher, e depois os outros patriarcas foram sendo enterrados lá. Esse jazigo está em Hebron, se chama Túmulo dos Patriarcas, né? E nós temos vários patriarcas e suas esposas lá. A gente pode visitar hoje, se você quiser. Deus havia prometido a terra. Abraão não teve nada de terra, ficou morando em tenda, como peregrino numa terra estrangeira, né? Deus havia prometido para ele uma posteridade incontável. Quando Abraão morreu, se nós fôssemos contar só os descendentes de Isaac, que é o filho em que a promessa vai se cumprir, contaria na mão direita e sobraria dedos. Na mão direita, né, sobraria dedos. Mas Abraão tem outros descendentes. Depois que Sara morre, ele se casa de novo com a Quetura, tem 6 filhos. Mas ainda assim, eu acho que nós contaríamos nos dedos das mãos. Não precisaria mais. Então, Abraão ainda não tinha visto isso. Agora, queridos, prestem atenção numa coisa. Ele não tinha terra quando ele morreu. A posteridade dele a gente podia contar, né, olhando para cada um. Mas agora, quanto à bênção que Deus tinha prometido, olha o que Jesus vai falar de Abraão em João 8. João 8:56. É o próprio Jesus que está falando. Numa outra discussão com os judeus estão dizendo que são filhos de Abraão, e Deus está dizendo que vocês não obedecem, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me obedeciam. E aí, Deus vai dizer para eles assim, olha, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Queridos, certamente Abraão não entendeu, ele não sabia como Cristo viria, como Cristo iria morrer numa cruz, porque a gente vai ver que a revelação de Deus para o seu povo ela é progressiva. E ali em Abraão, essa revelação ainda estava só em que Jesus nasceria daquela nação. Mas Abraão entendeu que Deus enviaria um que nos salvaria. Abraão entendeu isso e o próprio Jesus afirma. Quando Abraão, vamos ler Hebreus, porque eu estou falando de uma coisa que não fui eu que inventei. Um autor inspirado por Deus escreveu isso. Vamos lá em Hebreus. Hebreus, lá no capítulo 11, na chamada Galeria da Fé, nós não vamos ler todo, vou ler só os versículos que falam de Abraão, porque olha só, Abraão entendeu que o que importava para ele, o que importava para Deus, o que importava na sua vida com Deus, não estava nessa vida, não estava nesse mundo. Ele entendeu que a sua vida aqui tinha um propósito de tornar Deus conhecido entre todas as nações e que a sua recompensa estava na eternidade. Olha só, queridos, Hebreus 11, no versículo 10, vou ler um pouquinho antes, vou ler no 8. Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Um exemplo de obediência para nós, né? E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Deus vai renovar a promessa com os filhos de Abraão. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada, construída por Deus. Aí vamos para o 12. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo.
Evidentemente que quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. E olha, presta atenção, se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Abraão concluiu que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Então, queridos, caminhando aqui para concluir, eu não perguntei ao pastor Joaquim quanto tempo eu tinha, eu não marquei que hora que eu comecei, mas estou caminhando para a conclusão. Olha só, depois de nós entendermos o que Deus fez em Abraão, e a partir de Abraão, para nos salvar, para salvar o perdido, nós precisamos entender, para que isso se transforme uma prática na nossa vida. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que nós somos peregrinos neste mundo, né? Esta terra que nós vivemos não é a nossa terra. Irmãos, quando eu vou falar disso, eu falei aqui de Abraão. É o que Abraão fez. Abraão ficou de tenda de um lugar para o outro e viveu assim até o fim da sua vida. Morreu com 175 anos e morreu assim, de um lado para o outro. Irmãos, só para a gente exemplificar, no nosso caso, imagine que você vai fazer uma viagem. Eu não sei quem já viajou de férias aí, mas imagine que você vai ou para um país diferente, ou para um estado diferente. Vamos imaginar que você vai ali para uma praia do Nordeste, né? Todo mundo deve estar com vontade, né, irmãos? Nesse tempo que a gente está preso, né? E aí, você vai passar lá, vamos imaginar que você guardou dinheiro, 30 dias. Deus te abençoou com 30 dias nas férias. Você está indo de férias. Você é turista naquele lugar. E aí você chega lá com a sua família, aí no primeiro dia você amanhece e diz assim: eu preciso procurar um terreno para fazer uma casa aqui. Aí, quem está perto de você já te olha assim, né? Aí diz assim: eu preciso comprar um carro para eu me movimentar aqui. Queridos, você faria isso? Se alguém tivesse de perto de você, ia falar: você está doido? Nós vamos embora daqui a 30 dias. Para que você quer comprar casa aqui? Pois é assim a nossa vida aqui, não é? Nós gastamos o nosso tempo, irmãos, para ter um carro muito caro, porque aí as pessoas nos veem melhor. Nós gastamos o nosso tempo para comprar uma casa muito cara. E aí é isso, nós levantamos de manhã, nos fadigamos, trabalhamos muito, porque a gente tem que ganhar mais. E, irmãos, quando nós gastamos e nós fazemos mais do que aquilo que a gente precisa para viver, nós estamos assim, vivendo como turistas loucos num lugar em que você vai embora daí um pouco e está juntando coisa. Não é o que Deus disse para aquele homem que ajuntou nos celeiros, né? Louco, vão te pedir a sua vida essa noite, o que você tem, né? Só tem bens materiais. Então, nós precisamos pensar, nós somos peregrinos nessa terra. Eu preciso ter aqui nessa terra só o suficiente para viver. Por quê? Porque eu vou embora daqui um pouco, né? O meu tesouro tem que ser ajuntado no céu. E, queridos, outra coisa. Primeiro, temos que entender que somos peregrinos. E olha só, pense numa coisa. A Bíblia diz que nós passamos aqui nessa terra cerca de 70, 80, né? Agora está um pouco mais, 90 anos. Queridos, nós passamos 90 anos. Vamos imaginar, né, que vivemos muito, 90, 100 anos. Esses 90 anos que nós passamos aqui é um pontinho. E a vida eterna é uma linha. Pense numa linha que não vai acabar. 100, 200, 300, 400, 500. Você vai passar aqui nada da sua vida. Não é aqui que a gente tem que trabalhar para a gente ajuntar nada aqui. Eu preciso ajuntar na vida eterna, porque é lá que eu vou passar muito tempo, né? Sou peregrino nessa terra. Segundo, o propósito da nossa vida neste mundo é glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus quando nós tornamos Deus conhecido. Quando você torna o nome de Deus conhecido, quando você prega a salvação em Jesus, é assim que você glorifica a Deus. E quando nós gastamos a nossa vida, além daquilo que precisa, para termos uma vida, né? Não estou dizendo para ninguém ter uma vida de dificuldade, não. Deus dá, Ele diz que nos dá isso.
Mas quando nós fazemos excessivamente para juntar tesouros aqui, nós estamos fazendo algo que é diferente do propósito que Deus tem para nós aqui, e quando nós erramos o alvo de Deus para nós estamos pecando, né? Quando nós gastamos nossa vida em alcançar um propósito diferente do propósito que Deus tem para nós estamos pecando nisso. Queridos, pense como vai ser ridículo nós chegarmos diante de Deus, tá? E aí a Bíblia diz que todos nós estaremos lá, e aí a gente começar assim: Deus, olha, eu conquistei para você uma casa de 100, 200 mil reais, né? Sabe o carro que eu comprei, ainda trabalhei muito e comprei um carro. Deus vai olhar para a gente e falar assim: olha, isso tudo já era meu, tá? Isso tudo era meu, você usava, mas era meu. A única coisa que você precisava ganhar e que estava perdido eram as almas perdidas. É só isso que a gente precisa ganhar. É o que nós precisamos ganhar para Deus, são as almas perdidas. Então, primeiro, eu sou peregrino nesse mundo. Meu tempo aqui é curto comparado com a eternidade que eu vou passar ao lado de Deus. Eu preciso viver para a glória de Deus. E eu vivo para a glória de Deus quando eu anuncio o nome de Cristo, o nome de Deus. Nós fomos resgatados porque um dia alguém se dispôs e trouxe para nós a mensagem da morte e ressurreição de Cristo. E pela fé, né, e pelo arrependimento, nós ouvimos a palavra, nós fomos a Cristo, crendo que aquele sacrifício que Cristo fez ali na cruz era verdadeiro. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e Cristo se tornou o nosso Senhor e Salvador. Então, foi assim, porque alguém se dispôs a te contar isso, a trazer Deus, né, essa mensagem para você, é que você foi resgatado. E para que outras vidas sejam resgatadas, você e eu precisamos ir até elas com a mensagem da salvação. Irmãos, a salvação não é automática. Essa missão de levar a palavra de Deus é uma missão da igreja. E a igreja é você e eu, né? Somos nós a igreja. Então, nós precisamos ir até as outras pessoas com a mensagem do Evangelho. Deus não tem um plano B para levar a mensagem do Evangelho para as pessoas. A Bíblia diz que Deus não confiou isso nem aos anjos, foi a nós que Ele confiou. Você entendeu hoje que você faz parte daquela história que começou em Abraão. Você pode não participar ativamente dessa história, mas esse é o convite, essa é a nossa missão, né? Olha só, quando nós lemos Gálatas, Gálatas 3, mas olha, Gálatas 1 no versículo 2, no 4, Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Irmãos, esse não é exatamente o versículo que é tema do aniversário, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Mas nós temos que entender que para que as pessoas creiam em Cristo, elas precisam conhecer a Cristo. Elas precisam conhecer e ouvir a mensagem do Evangelho, né, que veio com Cristo. E às vezes você deve estar pensando assim, é tão fácil às vezes subir no púlpito, falar, não é? Mas olha, irmãos, eu sei que a prática é difícil para mim também, mas o primeiro passo tenha vontade no seu coração. Coloque esse desejo no seu coração e diga: Deus, eu quero te obedecer. Eu sei que é difícil, não vou fazer por mim, mas um dos aspectos da graça de Deus na nossa vida é nos capacitar para isso. E ore, irmãos, ore pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus oportunidade, pedindo a Deus ideias, né? Quando você vira alguém ali no alto da árvore, desça, vou jantar lá na sua casa, peça a Deus ideias, né? Faça planejamento, procure o pastor da sua igreja. Eu fiz há pouco tempo um curso de evangelismo, um pastor que eu conheço, ele vai na igreja, ele ensina as bases do evangelismo e no final, no sábado e no domingo, ele sai na comunidade treinando você a falar de Cristo. Gente, ele ensina de um jeito tão fácil, sabe? Então, o que acontece? A gente precisa começar. É um treinamento. Não vamos aprender se não começarmos, né?
Obedeça, nós devemos obedecer a Deus. A nossa parte é levar a mensagem da salvação em Cristo. A mensagem de transformar a responsabilidade de transformar as vidas não é nossa, irmãos. Não é nossa, essa é do Espírito Santo, né? Essa vem de Deus. Então vamos obedecer e vermos, né, vidas transformadas ao nosso redor. Olha, que Deus nos ajude a entendermos o propósito que Ele tem para cada um de nós e que nos capacite, né, a cumprirmos esse propósito. Que Deus nisso nos ajude. Amém, irmãos?